Bom, e uma vez sabendo desse protocolo todo de organização, de eleição do comprimento de onda, densidade de energia, do número de pontos que a gente vai aplicar, sabendo disso, eu vou agora comentar com vocês as indicações que eu posso utilizar o laser de baixa intensidade. Então, quais seriam essas indicações? Então, olha, existe um grupo vasto de condições de lesões que a gente pode estar empregando o laser de baixa intensidade. Por exemplo, em aftas e úlceras traumáticas, né, aqui representado, aqui representado nessa ilustração, na glossite migratória benigna ou língua geográfica também conhecido, principalmente quando os pacientes sentem sintomas de queimação, de ardência na área. Então a gente pode estar utilizando vários pontos no tratamento dessa glossite migratória benigna, ou também chamado de língua geográfica. Em outra condição específica, na xerostomia, naquele quando o paciente tem sensação de boca seca. Então, é muito indicado também, principalmente nos pacientes que têm síndrome de Sjögren ou têm hipossalivação e tem essa queixa de boca seca. Então, na xerostomia também é bastante utilizado. Em outra condição autoimune também, quando o paciente tem lesões de pele ou lesões de cavidade oral, que é no lúpus eritematoso sistêmico ou discoide, a gente pode estar também aplicando esse laser de baixa intensidade. A gente pode também estar utilizando essa ferramenta terapêutica, por exemplo, numa lesão dermatológica muito conhecida, uma lesão dermatológica inflamatória, mucocutânea, que é o líquen plano oral, por exemplo. A gente pode estar utilizando a luz laser, principalmente quando os pacientes sentem sintoma dessas lesões. A gente pode estar utilizando esse laser de baixa potência. A gente também pode estar utilizando em outra doença, dermatomucosa, autoimune também, bastante importante e traz um conforto, uma melhora das lesões, que é no pênfigo vulgar, aqui representado. Vejam que o paciente tem múltiplas ulcerações na cavidade oral, áreas extremamente friáveis. Então a gente pode também estar utilizando o laser de baixa potência. Nós não vamos indicar aqui, porque eu acho que não seria de bom tom, os protocolos utilizados. Quantos joules eu uso, quantos pontos eu vou fazer. Então isso depende muito de boa análise clínica de cada paciente. Então cada paciente ele requer um protocolo específico. E esse protocolo ele deve ser adaptado, dependendo da queixa que ele tem, da condição que ele tem, da área de aplicação do laser, tudo isso. Então isso pesa bastante. Então a gente não vai comentar aqui os protocolos que a gente porventura utiliza. Eu quero que vocês entendam que essa luz laser de baixa intensidade ela pode ser adaptada, dependendo do caso. Se você conhece o princípio biológico do laser, se você conhece as suas principais propriedades de atuação, então você consegue muitas vezes otimizar o seu aparelho de laser utilizando protocolos conjugados, luz vermelha com infravermelha, dependendo do tipo de atuação do laser onde você quer empregar. Vou dar um exemplo clássico aqui que eu já falei, no pênfigo vulgar. Muitas vezes os pacientes eles nem conseguem abrir a boca. Então eles precisam, antes da aplicação da luz laser, por exemplo, da luz que vai promover o reparo cicatricial, ou até mesmo a melhora da lesão, eu preciso dar uma analgesia a esse paciente. Então, por exemplo, antes eu tenho que fazer uma aplicação de um laser que tem uma penetração maior, que vá lá na fibra nervosa. Então, primeiro eu vou usar um laser infravermelho, um laser que vai dar uma analgesia satisfatória, para no segundo momento eu aplicar a luz vermelha.
a que vai promover a cicatrização tecidual. Então vejam que dependendo do caso, eu posso mesclar, né, o tipo de condição que eu vou tratar. Por exemplo, outro caso aqui, que é a xerostomia que eu acabei de falar. Na xerostomia eu tenho que estimular o quê? Glândula salivar. Então, glândula salivar, ela fica num plano mais profundo da cavidade oral e da face, tá? Então, eu vou ter que usar o quê? Um laser que penetre mais. Um laser que tem um comprimento de onda maior, onde eu possa penetrar mais. Então, com isso, eu vou usar para a xerostomia para tentar o quê? Estimular aquele ácido da glândula salivar a ter uma função maior, a secretar e a produzir a saliva, eu vou tentar usar um laser que a gente chama de infravermelho. Um laser que penetre mais nessa área anatômica, que é a glândula salivar maior que eu preciso atuar. Tá? Então, dependendo do caso, eu vou também saber utilizar e eleger qual o melhor comprimento de onda para o meu caso. E quanto número de pontos eu vou utilizar. O ideal é eu sempre, por ponto, marcar o quê? A cada 1 centímetro. A cada 1 centímetro da lesão ou da área, eu fazer a radiação. Isso é o ideal. Isso eu consigo percorrer toda a área e fazer a aplicação do laser. Em outras situações, por exemplo, viral, no herpes simples, no herpes zoster, eu posso estar utilizando a luz laser, o laser de baixa intensidade, em nevralgias, por exemplo, trigeminais, em parestesias também. Fiz extração de um terceiro molar, por exemplo, inferior. E nessa extração eu fiz um retalho maior e percebi que com o Molt, o que é que eu fazia? Eu afastava muitos tecidos. E percebi que após logo a cirurgia e passado o efeito da anestesia, o paciente começou a sentir dormência naquela área. Então, parestesia. Então, o ideal é imediatamente começar com a aplicação de laser naquele local. Justamente o laser infravermelho, né, tá aplicando. Em outras situações, por exemplo, na mielogênese imperfeita, onde o paciente sente muita sensibilidade dentinária. Em disfunção da ATM, também a gente pode estar utilizando. Em nevralgia trigeminal, que eu acabei de falar, que foi aquele outro caso que eu falei. No herpes zoster, aqui mostrando. No herpes simples labial ou oral. Tá? Então, são ferramentas, é uma ferramenta extremamente importante e de uso muito bem aplicado e direcionado. Estou falando isso, chamando a atenção de vocês, por quê? Porque, por exemplo, aqui no herpes simples e no herpes zoster, nós temos que fazer essa aplicação do laser na fase inicial, na fase vesicular. Porque é nessa fase onde está ocorrendo a maior multiplicação viral. Então, se o paciente já está naquela fase de crosta, quase que a função laser não vai ter tanto ação. Então, na hora que a gente vê um paciente na fase vesicular, então é nessa fase onde eu vou utilizar a luz laser. Então, dependendo do caso. Em parestesias, por exemplo, mais tardias, o paciente ficou 2, 3, 4 meses sem fazer, né? Então, a gente pode fazer uma tentativa, mas a gente pode ser que não tenha sucesso. Então, quanto mais precoce possível, em alguns casos, utilizar essa luz laser, melhor. Melhor efetividade no tratamento nós vamos ter. Então, essa é outra coisa extremamente importante falar. Em outras alterações, por exemplo, em mucosites, onde o paciente está fazendo terapia antineoplásica. Então, geralmente, quimioterapia e radioterapia nos serviços, né, oncológicos, onde os pacientes fazem radiação ou quimioterapia para cânceres de cabeça e pescoço, ou até de outras áreas do corpo, como a quimioterapia para outros cânceres, os pacientes geralmente apresentam ulcerações importantes, mucosites de diferentes graus, como a gente vê aqui nessa foto. Uma mucosite que eu encontro aqui no lábio, na mucosa jugal, na região de língua,
Então, mucosites sejam do grau 1, 2, 3, enfim. Então, vejam que aqui, ó, eu estou utilizando um comprimento de onda de 830 nanômetros. Porque muitas vezes, nesses casos aqui, os pacientes sentem muita dor quando a gente vai manipular. Então, eu preferi aqui utilizar o quê? Um laser infravermelho, uma potência mediana de 70 miliwatts, uma densidade de energia de 5 joules por centímetro quadrado, equivale por ponto 0,14 joules. Escolhi 10 pontos distribuídos, o que dá 1,4 joules, e o tempo de radiação por ponto dá 20 segundos. Sendo que, nesse caso, eu fiz 4 sessões. Uma sessão a cada 2 dias. Então veja que no 10º dia o paciente já estava o quê? Ausente das lesões encontradas. Eu tinha melhora do sintoma. Tá? Em muitos casos, em muitos setores de oncologia, muitas vezes, quando se tem uma previsibilidade que aquele paciente vai ter uma químio que pode causar a mucosite, essas lesões ulceradas, difusas e extremamente doloridas, já é feito laser profilático. Ele é irradiado em toda a mucosa oral, faz um laser que a gente chama de varredura, não obedecendo aqueles pontos de 1 centímetro espaçados. Então o paciente faz essa varredura com a luz laser vermelha e faz essa profilaxia, ou seja, a mucosa é preparada. Então, muitas vezes, esses pacientes, quando tem mucosite, ou é no final da quimioterapia, e quando tem essas mucosites, é uma mucosite mais leve, grau 1, em poucas regiões da cavidade oral. A gente tem observado bastante isso nos serviços onde a gente desenvolve esse tratamento. Em outro caso bastante utilizado, que eu acho que vocês têm bastante interesse, na dentística, na estética, por exemplo, onde a luz laser ela é utilizada para fazer o clareamento dental. Então, existem alguns géis, né, de oxigênio, onde a luz laser vai favorecer esse bombardeamento de elétrons de oxigênio na área do esmalte, favorecendo que o clareamento seja mais efetivado em 1 ou 2 sessões de laser. Então depende do gel que você está escolhendo. Então existem géis que eles vão ter uma ação química, né? Então com o tempo, 40 minutos, 20 minutos, 60 minutos, eles vão agir. Outros não, eles têm que ter uma luz laser ou uma luz LED, para que os oxigênios ali encontrados no peróxido de oxigênio, que é o gel mais utilizado nos géis clareadores, eles tenham uma efetividade maior. Esse oxigênio ele fique mais ativo. Então, quando ele está mais ativo, ele vai propiciar mais o clareamento da dentina, né? Então, esses são os aparelhos que existem hoje de laser, e aqui os LEDs, que são utilizados, por exemplo, no clareamento dental. Muito utilizado. Atualmente, é preferível, vou falar isso mais à frente, mas já que a gente tocou no assunto, os LEDs serem mais utilizados, porque os LEDs, a temperatura que ele emite de radiação ela é muito menor quando comparado com a luz halógena, por exemplo, a luz do fotopolimerizador ou da luz laser, danificando menos, né, a estrutura do esmalte e da dentina, por conta do aquecimento, né? Então vejam que eu falei uma gama de lesões, uma gama de alterações. Então isso acontece muito, essas lesões aparecem tanto no campo da cirurgia bucomaxilofacial, como também no campo da estomatologia, da DTM também, na dor orofacial. Por exemplo, a gente tem uma entidade, né, uma alteração importante que alguns pacientes, principalmente pacientes mulheres, idosas, apresentam, que é a síndrome da ardência bucal.
Então o laser tem sido utilizado como uma ferramenta extremamente importante para o tratamento desses pacientes. Tá? Então vejam que uma gama de especialidades a gente pode estar utilizando a luz laser como um componente, uma ferramenta importante terapêutico. Tá? Só como tudo na vida, esse laser ele tem também contraindicações. Então, por exemplo, esse laser de baixa intensidade ele é contraindicado, por exemplo, em neoplasias malignas. Neoplasias malignas já instaladas. Tanto, por exemplo, que nos serviços de oncologia, onde o paciente, por exemplo, tem um carcinoma de células escamosas na língua e começa a apresentar, por exemplo, mucosite na mucosa jugal, antes da gente fazer a irradiação, a gente tem que isolar aquela área que está sendo tratada com a lesão maligna. Porque a lesão maligna, ela pode ser estimulada. O câncer pode ter uma proliferação maior, mais desordenada com a luz laser. Apenas, né? Então, por isso que ela não é indicada em neoplasias malignas. Em úlceras infectadas também não é. Ela é contraindicada na irradiação do olho, por isso que a gente usa o óculos de proteção com a proteção óptica adequada para aquela luz infravermelha que a gente está utilizando. Em áreas de hemorragia também, porque pode promover o aumento do sangramento naquelas áreas. Nas epífises de crescimento também, o laser não é contraindicado porque pode acelerar o processo de neoformação do crescimento das epífises e promover um crescimento mais acelerado que o normal e incompatível com a idade do paciente. Então vejam que o laser tem essas contraindicações, essas limitações, onde a gente não pode estar utilizando de forma corriqueira. Ok?